Abramos as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Amém, queridos? Nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela está repleta de personagens que eu posso dizer que nós admiramos, personagens que em toda a história fizeram diferença. Nós vemos homens e mulheres que, quando nós olhamos para a vida deles, nós podemos dizer que eles, de fato, eram verdadeiros heróis. Eles deixaram um legado, são pessoas que deixaram um legado. E eu admiro muitos, mas eu destaco homens que, na verdade, fizeram diferença e eu procuro ter como referência, eu procuro me espelhar. Eu admiro Moisés. Moisés foi um homem que deixou a riqueza, deixou a nobreza, deixou o Egito, deixou o trono de Faraó para viver no deserto, porque amava um povo e queria honrar o Todo-Poderoso. Moisés foi um homem que ele fez tanta diferença, e eu admiro ele por isso, que ele foi um homem que ele subiu o Monte Sinai e ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, na presença do Todo-Poderoso. E diz que a glória de Deus foi de tamanha envergadura sobre a vida de Moisés, que a glória de Deus se estendeu sobre o rosto de Moisés, que as pessoas não conseguiam nem contemplá-lo. Eu admiro homens como Josué, guerreiro,
homem valente, um homem que ele tinha tanta autoridade que eu vejo que um dia ele chegou e disse: Sol, pare-te em Gibeon, e tua lua, pare no vale de Ajalon. A lua parou e o sol estagnou. Nós vemos que existem homens que fizeram a diferença. Quando eu olho para Elias, Elias tinha uma autoridade poderosa. Elias, ele fechou os céus. Ele chegou para Acabe e disse: olha, durante 3 anos e 6 meses não vai descer orvalho nem chuva sobre a face da terra. Os céus se fecharam, segundo a palavra de um homem de Deus. Eu admiro Eliseu. Eliseu foi um cara, querido, que mesmo depois de morto, pegaram seus ossos estavam lá no sepulcro e vinha um defunto, um cortejo carregando um defunto, e de repente, por causa de alguns bandidos, pegaram aquele corpo e jogaram. Aquele corpo caiu na cova que estavam os ossos de Eliseu, e quando bateu nos ossos de Eliseu, tinha unção naqueles ossos, o morto ressuscitou. Querido, mas entre todos esses, eu quero dizer para você, eu quero destacar um aqui, é Abraão. Eu não sei o que me atrai Abraão. Abraão talvez seja a sua fé, talvez seja a sua conduta, talvez seja o seu estilo de vida. Abraão, querido, foi o tipo de homem que ele era amigo de Deus. Por 3 vezes a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. E o próprio Deus chega a dizer: Abraão, meu amigo. Querido, Abraão, ele tinha uma afinidade muito grande com Deus. Abraão, ele na verdade, ele tinha um alinhamento com o Todo-Poderoso. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu me encanto que eu começo a observar os passos de Abraão. Abraão foi aquele tipo de pessoa, querido, que fez a diferença. Ele fez tanta diferença que um dia Deus chegou para ele e disse assim: Abraão, não se preocupe, Abraão. Abraão, tu não temas, Abraão. Sabe por quê? Porque eu tenho 2 coisas para você. A primeira, que eu vou ser o seu escudo, quer dizer, eu vou defender você. A segunda coisa é que eu vou ser o grandiosíssimo galardão da sua vida. Quer dizer, eu vou ser a maior recompensa da sua vida, Abraão. Abraão foi um homem que ele seguiu os passos do Todo-Poderoso. Tal é que Deus um dia disse assim: olha, eu tenho um paraíso, um seio que é lá no centro da terra, um lugar onde os justos, quando morrerem, eles vão para lá, e eu vou colocar o nome de seio de Abraão. Querido, Abraão foi um homem que fez a diferença, mas eu admiro Abraão porque Abraão, ele apresenta os sinais de uma pessoa ou de um obreiro que desfruta de fato a providência de Deus. Nós vemos que a primeira coisa, nós vemos que ele foi aprovado na provação. A Bíblia diz que ele foi aprovado na provação. Todos nós passamos por provações. Tem momento que nós estamos no olho do furacão, tem momento que as coisas estão difíceis, parece que o vendaval se levanta, você olha de um lado, olha do outro, parece que não tem escape, não tem saída. Nós vemos que Abraão foi aprovado na provação. A Bíblia diz aqui no versículo 1, diz assim, olha, Deus prova Abraão, e Abraão oferece seu filho, o qual ele amava, seu filho único, em sacrifício. Querido, Deus prova Abraão. Eu quero dizer que Deus é aquele que prova a minha vida e prova a sua vida. Obreiros, não se preocupem, porque se a prova não chegou, ainda vai chegar a aprovação, e vocês têm que ser aprovado, querido, aprovado. A pior coisa que tem é quando você faz um exame, faz uma prova e o professor diz assim: olha, tu foi reprovado. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar força, o Espírito Santo vai te encher, ele vai suprir as tuas necessidades, ele vai prover aquilo que falta na sua vida, e quando a prova chegar, ou se já chegou, você vai ser carimbado, aprovado, aprovado e aprovado. Aleluia! Aprovado na provação, irmão. Salomão chega a dizer que o crisol é para a prata, o cadinho
é para o ouro, mas Deus prova os corações. Quando eu falo em crisol, querido, e cadinho, é, na verdade, um lugar onde é fundido os metais. O crisol funde ali a prata. Quando a prata passa pelo crisol, ela fica mais pura. Quando o ouro passa pelo cadinho, ele fica mais puro, tem mais valor, querido. E Deus vai provando os corações. Eu não sei se você está passando pelo crisol ou se você está passando pelo cadinho, mas você vai sair do outro lado glorificando e exaltando o Senhor, mais puro, mais preparado para a providência de Deus na sua vida. Aleluia! Todos nós passamos, irmão. As pessoas parecem que não querem passar pelo cadinho, mas olha, o teu dia está chegando, vai passar pelo cadinho, mas você vai sair mais excelente, você vai sair mais puro, você vai sair com um valor maior. É diferente quando a gente passa pelo cadinho, irmão. Você fica mais crente, você fica com mais vontade de buscar a Deus, fica com mais desejo de andar na presença do Senhor. Eu fico imaginando Jó. Deus falou assim: olha, Jó, tu vai começar a passar pelo cadinho agora. Jó tinha tudo, irmão, mas quando Jó entra no cadinho, o cara fica mais crente, irmão. O cara fica mais crente. Eu quero dizer uma coisa para você: ei, a prova vem, mas o importante na prova é você ser aprovado. E quando você for aprovado, você vai ser promovido. E depois que você for promovido, você vai ser removido. Deus tem projeto para a sua vida, querido. Deus tem projeto para a sua vida. Nós somos servos de Deus. Não somos diferentes de Mesaque, Sadraque e Abednego, que passaram lá pelo cadinho. Foi lá, passou pela fornalha aquecida 7 vezes mais, mas eles ficaram bons. Chegou um momento, querido, quando eles saíram dali, Deus se fez presente ali. Quando eles saíram dali, eles alcançaram até um lugar de destaque. Deus disse: eu vou exaltar vocês. E nós vemos que Abraão, querido, Abraão foi provado, mas foi, quando ele foi provado, é que ele foi aprovado. Quantas vezes a gente passa por situações difíceis. Eu estava vendo o nosso irmão falando aqui, que ele estava passando por uma situação difícil, não tinha dinheiro nem para o pedágio, não tinha dinheiro para nada, o cartão voltou 3 vezes, só passou na 4ª vez. Quantas pessoas estão passando por situações difíceis? Eu me lembro que, porque parece que quando o negócio aperta, parece que cada dia que passa vai apertando mais. Quando surge um problema, desencadeia um número muito grande de problemas. Parece que vai te apertando, vai te apertando. Eu me lembro que houve um dia que eu comprei um carro. Meu Deus, comprei um carro com o maior sacrifício, irmão. Comprei um carro com o maior sacrifício. E eu estava construindo uma casa ali na Ponte Nova, no Casqueiro. E eu me lembro quando eu estava indo em direção da casa ali, que eu saí da marginal, que eu entro, veio um carro em alta velocidade, bateu no meu carro assim, o carro ficou todo torto. Meu Deus, o cara também era um cara que não tinha dinheiro para nada. O cara não podia pagar os prejuízos. Eu mandei arrumar o carro e o carro ficou torto. Sabe o bichinho quando anda torto? O carro começou a andar torto, irmão, andava torto. Eu falei: meu Deus, quem vai comprar esse carro agora? Carro torto, eu sem dinheiro, construindo, uma situação difícil, uma provação tremenda. Eu falei: e agora? O carro torto, não dava para andar direito. E foi quando chegou um amigo meu, ele tinha uma revendedora em Santos, ele foi para Minas Gerais, eu chamava ele de Machoxô. Ele foi para Minas Gerais e ele veio, bateu na minha casa, na porta da minha casa, chegou para mim e falou assim: olha, eu estava lá em Minas e eu senti de trazer um carro para você aqui. Eu falei:
tem aquele carro que eu comprei de você há um tempo atrás. Ele falou, eu levo ele e eu deixo esse carro contigo. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, não tem nada, quando você puder, tu vai me pagando. Eu vou deixar esse carro contigo. Era um Monza vinho, irmão. Um Monza vinho, não te esqueço. Um Monza vinho. Eu vou deixar esse carro aqui contigo, tal. Eu falei, puxa, glória a Deus, que negoção. Eu falei, tu vai levar o carro, está meio torto. Ele falou, não tem nada, eu dou um jeito, tal. E ele levou o carro torto para Minas Gerais, irmão, e me deixou um Monza. Eu sem dinheiro, sem nada. Ia pagar quando pudesse pagar. Isso que é credibilidade, irmão. Falou assim, quanto puder tu paga. Eu peguei o carro. Aí a mulher logo já se empetecou. Entrou no carro, né? E vamos passear, né? Carro bom, carro novo, tal. Mas eu não conhecia o carro direito, irmão. Não conhecia o carro direito. E eu fui convidado para pregar ali do outro lado, ali do Morro Nova Sintra, lá do outro lado, era numa igreja do Ministério de Santos. Eu ia pregar lá. Daí eu entrei no carro, minha esposa se arrumou toda, eu falei, vamos lá, eu vou pregar lá, tal. Já saí de casa meio atrasado, tal, subi o morro aqui. Quando eu estou chegando no topo do morro, irmão, o carro... O carro para. Quando o carro parou, irmão, estava assim, ó. O carro não tinha chegado ainda no topo do morro, estava maior declive. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer aqui? Eu com a mão só, minha esposa toda de sapato alto, empetecada. Eu falei, como é que eu vou fazer aqui? Né? Daí eu fui ver, irmão, era um carro a álcool e não tinha álcool. Daí o carro parou, eu saí, quando eu saí, tinha uma igreja, irmão, cristã do Brasil, lá na subida do morro, tem uma igreja cristã do Brasil, e os crentes da cristã do Brasil estavam indo para a igreja, né? Estavam indo para a igreja. Eu falei, irmãos, aí todo mundo olhou, falei, me ajuda aqui, vamos dar uma empurrada aqui no carro aqui, né? Daí eles vieram, irmão, vamos lá. Daí, pá, me ajudaram, tal, daí eu coloquei o carro no local que ele não descia, né? Daí eu falei, não dá para a gente empurrar mais, né? Eu falei, eu sou pastor da Assembleia de Deus. Ele falou, pastor da Assembleia de Deus? Não, tal. Eles me abandonaram, irmão. Eu fiquei sozinho com a minha esposa. Daí eu falei assim, bem, tem que comprar álcool. Quem é que vai comprar? Só está eu e você aqui. Tem que comprar álcool. Ela falou, então eu vou comprar. Daí sai ela no morro, irmão, atrás de álcool. Ela atrás de álcool. Depois de muito tempo, irmão, quando eu vejo, ela vem com uma garrafinha de álcool. Eu falei, que é isso? Álcool, a garrafinha de álcool. Comprou na farmácia. Irmão, eu falei, e agora é que eu estou perdido mesmo, agora estou perdido. E o culto lá já devia estar terminando, irmão, falou, o culto lá já deve estar terminando. E eu com aquela garrafinha de álcool, eu falei, meu Deus. Daí nisso, passa um carro, quando o carro passa assim, o cara para, tinha 2 caras num carro, olhou assim e falou, e aí, amigão, está precisando de ajuda? Daí o cara vem, o que está pegando aí? Eu falei, não é, rapaz, acabou o álcool aqui e tal, preciso de alguém para ir comprar lá no posto. Ele falou, eu vou lá, quer que eu vá? Eu falei, vai. Enfiei a mão no bolso, não tinha R$1. Eu falei, só que eu não tenho dinheiro. Não tinha R$1, irmão. Eu falei, Jesus. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Daí ele falou, não tem nada, não, vamos lá comprar. Daí ele foi, quando vê, ele vem com negócio de combustível lá de álcool, tal.
ele mesmo foi lá, colocou para mim. Vamos ver se pega. Daí eu liguei, porque ligar eu sei, eu liguei. Falei, pô, tá pegando, meu, tá legal. Ele falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, ó, não tenho dinheiro para te pagar. Mas eu sou, o irmão ainda caiu na besteira, ele falou, eu sou diretor da Fatades, tal. Ele falou, tu é diretor, rapaz? Sem dinheiro nenhum, irmão. Eu falei, tu passa lá que depois eu vou te pagar. Mas eu quero que você entenda que muitas vezes nós somos provados, irmãos. É uma provação tremenda. Daí o carro pegou. Daí nós fomos para a igreja, eu e minha esposa. Quando cheguei na igreja, irmão, o culto estava terminando. O culto estava terminando. Quando o culto estava terminando, eu cheguei, eu e minha esposa. Quando cheguei, o pastor falou, vamos começar tudo novamente. O pastor Antônio Carlos chegou. Irmão, quando eu abri a Bíblia, comecei a falar, Jesus já começou a batizar com o Espírito Santo, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você, você é aprovado, mas você é aprovado. Deus aprova você. Aprovado na provação. Abraão aqui, ele foi aprovado na provação, irmão. Mas nós encontramos aqui o segundo sinal, determinado na posição. Olha aqui o que diz aqui o versículo 3, a parte A. Deus gosta de pessoas determinadas, irmão. Abraão levantou de madrugada. Em suma, ele está dizendo, Deus, o que é que tu quer que eu faça? Ele era uma pessoa, querido, que era bem posicionada, definida. Ele sabia o que queria, ele sabia o que ia fazer. Tem gente, querido, que não sabe o que vai fazer. Não são determinadas na posição, não são definidas. Você tem que ser uma pessoa definida, você tem que saber o que você quer. Você não pode ser uma pessoa que fique no muro. Você tem que tomar decisões sérias na vida, ser determinado na sua posição. Abraão disse assim, não, eu sou determinado. Ele levantou de madrugada, se Deus quer o meu filho, eu vou levar o meu filho, eu sei. Em suma, ele podia dizer, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Ele era o tipo de pessoa que ele era definido naquilo que ele queria fazer. Tem gente, querido, que não sabe o que quer. Eu tenho uma irmã, meu pai, quando estava vivo, ele dizia assim, com a Iara, que é minha irmã, eu não vou comprar nada, porque a Iara, ela ia comprar sapato, muitas mulheres são assim, ia comprar sapato, quando chegava para comprar sapato, entrava na loja, eu quero experimentar esse, traga esse também, esse aqui também traga. Das coitadinhas subia lá, pegava os sapatos todos, trazia os sapatos, ela experimentava aqui, experimentava. Não, deixa eu ver o outro ali, aquele lá, traga aquele lá também, traga aquele outro também. Daí a mulher subia lá, aquelas escadinhas difíceis, o sapato ficava tudo lá em cima, pegava os sapatos, trazia. Daí ela experimentava e falava assim, não vou levar não, obrigado, viu? Tem que ser determinado na posição, irmão. A gente tem que saber realmente o que nós queremos, né? Se posicione. Você tem que se posicionar, você tem que falar assim, não, eu vou ser cheio do Espírito Santo. E vai buscar isso para ser cheio do Espírito Santo mesmo. O Senhor disse assim para Abraão, Abraão, eu só quero uma coisa de você, eu quero que você seja perfeito, eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito. Quer dizer, eu quero que você seja pleno da minha presença, é isso que eu quero de você. Irmão, nós temos que ser pessoas definidas, nós temos que nos posicionar. Você tem que falar assim, eu vou ser o melhor marido que existe, e você vai ser. Eu vou ser a melhor esposa que existe e você vai ser. Não vai ter mais divórcio, não vai ter mais problema, não vai procurar mais o advogado, mas você precisa se posicionar. Eu tenho a maior bronca daquele que chega assim, pastor, ora por mim, pastor.
mas aquela pessoa mesmo não ora. Não é uma pessoa que se posiciona em oração. Nós temos que, na verdade, tomar uma posição, irmãos. A gente tem que tomar uma posição. Nós estamos aí no impasse político. Tu tem que tomar uma posição, irmão. Cuidado para não errar. Tem que saber se posicionar, irmão. Então, nós temos que ser pessoas definidas. Tem pessoas que não sabem, na verdade, se posicionar. Então, nós vemos que ele se posicionou, ele levantou de madrugada, disposto, chamou o filho a quem ele amava, o único filho, e disse assim: olha, Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele pegou o jumento, pegou os 2 servos, e disse que ele não sabia, ele sabia que era em Moriá, nos montes de Moriá, mas ele não sabia o lugar certo. Mas nós vemos aqui que o terceiro sinal que nós encontramos aqui é a busca de Deus, a orientação. Ele buscou em Deus a orientação, irmão. Ele foi buscar em Deus qual era o local, aonde é que eu vou, o que eu vou fazer lá. Ele foi buscar uma orientação de Deus. A Bíblia nos mostra aqui, no versículo 3, a parte B do versículo, Abraão foi para o lugar que Deus orientou. Quem orientou foi Deus. O problema das pessoas é que as pessoas não buscam orientação de Deus. São pessoas casando, homem casando com mulher insubmissa, mulher que não respeita o pai, não respeita a mãe, e depois quer ser feliz no casamento, não buscou orientação de Deus. Mulheres que olham assim, viu o cara, só porque o cara parece o Van Damme da vida, é um preguiçoso por excelência, ela já se encanta. E depois chega para o pastor, o negócio está feio, pastor, meu marido me deu um couro. Por quê? Você não buscou orientação de Deus. A gente tem que buscar em tudo orientação da parte de Deus, irmão. Quer seja uma igreja que você vai, uma mudança que você vai fazer, um emprego que a porta se abriu. Você tem que buscar orientação de Deus. Não case sem orientação de Deus. Eu me lembro quando um dia chegou lá na minha casa, quando eu morava aqui na Vila Belmiro, chegou um casal lá na minha casa e falou assim: pastor Antônio Carlos, eu vim aqui que nós vamos nos casar, e nós queríamos que o senhor fizesse o nosso casamento. Falei: vocês vão se casar? Vão. Eu falei: poxa, mas você é uma serva de Deus. Eu conheço a sua história, a sua vida. Ele aqui, ele não é crente. Ele é uma pessoa que ele deixa a desejar. A Bíblia diz que concordância tem a luz com as trevas, filho de Deus com filho de Belial, é julgo desigual. Mas nós fomos consultar um profeta, e o profeta falou que é só assinar o papel e tudo vai mudar. Eu falei para ela, primeiro, eu não vou fazer o teu casamento. Segundo, se o teu casamento der certo, eu rasgo a Bíblia Sagrada. Ela saiu de casa invocada, casou, ele encheu ela de filho e a abandonou. Não consultou Deus, irmão. É um fogo para casar, é um desespero para casar. Tem pessoa que está assim: o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, já não está aguentando mais. É onde se estrumbica, é onde se acaba, porque não busca orientação de Deus. Abraão foi para o lugar que Deus orientou. Não faça nada sem consultar Deus, irmão. Moisés, ele buscou orientação de Deus. Quando ele passou os 40 dias e 40 noites lá no topo do Monte Sinai, irmão, diz que quando ele desceu com orientação de Deus, os 10 mandamentos.
para passar para o povo seguir os 10 mandamentos. Nós, em tudo, precisamos buscar essa orientação. E nós vemos que em Abraão, nós encontramos os sinais de uma pessoa que desfruta a provisão de Deus. O primeiro sinal é que é aprovado na provação. Segundo sinal, determinado na posição. Terceiro sinal, busca de Deus a orientação. E quarto sinal, acredita no Deus da provisão. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você acredite no Deus da provisão. Talvez as coisas estejam nubladas, você não vê, mas Deus vai prover. Talvez Deus já deu algumas ordens. Deus vai prover. Nosso Deus é o Deus provedor, é o Jeová Jirê, é o Deus da provisão. E nós vemos que quando eles chegam lá no Monte Moriá, no caminho nós vemos que Isaac já chega para o pai e diz assim: pai, olha, está aqui o fogo, está a lenha, o cutelo, mas e o sacrifício? Ele olhou assim: irmão, o único filho, hein? Tu sabe como era sacrificado? Sabe o que ele ia fazer? Ia pegar no pescoço assim, ó, cortar o pescoço de Isaac. Era isso aí. Essa veia aqui, ó, ia sacrificar o filho. Mas ele acreditava na provisão de Deus. Quando o filho diz assim: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Ele diz assim: filho, Deus proverá. Ele acreditava nisso. Ele já tinha dito lá para os 2 moços que ficaram com o jumento. Irmão, tem gente que não vem adorar a Deus, tem que ficar com o jumentão em casa. Ficaram lá com o jumento, irmão. E ele disse assim: ó, nós iremos, adoraremos a Deus e voltaremos. Ele já acreditava nisso. E quando ele pega, irmãos, que ele chega no monte, ele faz um altar, coloca lenha, olha para o filho, pega o filho, era um rapaz, irmão, tinha uns 15 anos de idade, coloca o filho, amarra o filho, ele pega o cutelo. Quando ele ia sacrificar o filho, os céus se abrem, os céus se rasgam. Diz que o anjo do Senhor é uma teofania, não é um anjo, é o anjo do Senhor, irmão. É o próprio Senhor. Diz que os céus se abriram, o anjo do Senhor desceu e disse: Abraão, Abraão, não estenda as tuas mãos contra este moço, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor teu Deus, Abraão. Irmãos, diz que de repente Abraão olha assim, sabe o que tinha? Um carneiro. Um carneiro. O carneiro ia ser o substituto do momento. Mas tinha um substituto futurista. Ali era um carneiro. Mas tinha um cordeiro, irmão. João Batista já dizia, quando olhou para Jesus, assim: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz que tinha um cordeiro, anos e anos depois, diz que Jesus está conversando com os judeus, e diz que Jesus diz assim: Abraão se alegrou quando viu a minha glória. Eles falaram: mas como tu não tem nem 50 anos? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou, eu sou. O carneiro era o substituto presente, querido, ali naquele momento, mas tinha um substituto futurista, que era o cordeiro, que iria, querido, ser sacrificado. Ele iria ser sacrificado, ele iria para o altar, para a cruz, para morrer por mim, morrer por você. Deus é o Deus da providência, Deus proverá. A segunda vez o anjo bradou: Abraão, Abraão. E quando Abraão disse: eis-me aqui,
disse a Abraão, porque você estava disposto a oferecer seu filho Isaque em sacrifício, então Abraão, você terá uma descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia, Abraão, e os teus inimigos, Abraão, eu darei nas tuas mãos. Ei, querido, eu quero dizer uma coisa para você: Deus é o Deus da providência, Deus proverá, Deus proverá. Eu olho aqui para o Felipe e para a Tati, irmão. Hoje eles estão crescidos, casados, né, tem filhos. Mas esses dois eram um chorão toda a vida, irmão. O Filipinho, então, chorava. A Tati viu o Felipe chorar, chorava mais. E eu me lembro que eu fui pregar a palavra de Deus ali em São Vicente. E levei meus filhos, minha esposa. Irmão, uma dificuldade financeira, eu contava moedinha. Eu levei as moedinhas certinho do ônibus. Certinho do ônibus. Eu falei, não posso perder nenhuma moeda, senão não dá para voltar. Daí nós vamos, todo alegre, tal. Chegamos lá, irmão, meu Deus, fui pregar a palavra de Deus, Deus deu graça, aquele negócio, Jesus batizava bastante com o Espírito Santo, aquele negócio todo, e eu duro, né? Daí, quando nós estamos para sair, irmão, eu com aquelas moedinhas contadinhas, que era para pegar o ônibus, e era na Vila Fátima que eu fui pregar, agora foi na Vila Fátima, então a gente tinha que andar um pedaço até pegar o ônibus. Daí, quando a gente estava saindo assim, o Felipe, tem aquelas irmãs que vendia bolo na porta, né? Vendia bolo, vendia suco, né? Um tipo de uma cantina assim. Daí o Felipe, eu quero o bolo, eu quero o bolo, eu quero o bolo. Não tinha dinheiro, irmão. Daí começou a chorar, porque eu não tinha dinheiro. Falei, não, filho, vamos. E começou a chorar. Da Tati viu, também eu quero, também eu quero. Pegamos, eu e Helena Maria, pegamos os dois. E nós fomos, irmão, fomos andando. Nós fomos andando. Falei, meu Deus, não tem dinheiro nem para comprar bolo para os meus filhos. Nós fomos andando. Daí nisso só vejo alguém dizer, Pastor Antônio Carlos, quando eu olho assim, umas duas irmãs vêm correndo com um monte de bolo assim para a gente, assim, irmão, e trouxe bolos, meus filhos foram comendo, entramos no ônibus, as moedinhas contadas assim, e fomos para casa. Eu morava do lado do Campo dos Santos, e tinha festa, parece que, eu não sei se era a Xuxa que estava lá, tinha uma festa lá, então era muita gente. Para mim entrar no prédio que eu morava, na frente assim, tinha gente vendendo algodão doce, vendendo pipoca, vendendo amendoim, né? E eu, para entrar no prédio, tinha que passar por aqui. Quando nós estamos passando por ali, irmão, assim, de repente o Felipe, eu quero algodão doce, eu quero algodão doce, eu também quero. Pegamos ele, subimos as escadarias, irmão, fomos para casa, aquele negócio todo. Eu falei, meu Deus, a gente não tem dinheiro para nada, aquele negócio todo. E estava chegando o Natal, irmão, estava chegando o Natal. Natal estava chegando e eu me lembro que eu tinha mandado fazer um livro, o meu primeiro livro era Mensagem que Transforma, e eu já tinha dado um dinheiro na gráfica, mas não tinha agora dinheiro para pagar o resto e tirar o meu livro. E minha esposa chegava assim, bem, o Natal, temos que comprar presente para o Felipe, presente para a Tati, e eu tenho que comprar sapato, tenho que comprar roupa. Mulher, irmão, mulher eu não entendo. Mulher, tem mulher que tem 30, 40, 50 par de sapato. Eu nunca vi isso na vida, só tem 2 pés, irmão. Parece uma santopeia, irmão. Nunca vi isso na vida. Né? Mas minha esposa disse assim, eu preciso comprar também, eu não tenho nada. Eu falei, bem, sabe o que acontece? Se o meu livro sair, eu arrumo um dinheiro para tirar o meu livro, eu vou vender, que eu vendia muito livro, eu tinha facilidade para vender, eu vendo os livros, daí eu vou ter dinheiro, daí nós vamos comprar tudo que vocês querem, né? Mas eu não tinha dinheiro para buscar o livro, né? E eu falei, meu Deus, quando estava se aproximando, chegando já uns 2 dias do Natal, irmão, e todo mundo já aquela festa de Natal já, né? E eu não tinha nada.
Minha esposa chegava e dizia assim, e aí, bem? Eu falei, é, bem. Não tinha nada. Daí eu estou em casa, irmão, véspera de Natal. Estou em casa, sentado no sofá, pensando, poxa, Deus, nosso Deus é o Deus que supre todas as necessidades, irmão. Eu sentado no sofá, de repente toca o interfone. Daí eu falo, vê lá quem é que está lá. Daí eu acho que foi o Felipe, foi lá. Quem é? É o Edson. Edson, irmão. Era um irmão da Brasil para Cristo, de São Paulo, ó. Aqueles irmãos que tem para dar, né? É. Daí eu falei, quem? O Edson? É o Edson, de São Paulo. Mandei ele subir, né? Mandei ele subir. Olha, irmão, para chegar na minha casa era 53 degraus. Daí, irmão, eu sentei assim, eu falei, Felipe, deixa a porta aberta. Ele deixou a porta aberta, eu estava sentado ali, e o Edson estava demorando, irmão. Estava demorando, falei, poxa, ele está demorando, o que será que aconteceu? Daí, nisso, eu só ouço aquele espaço pesado. Quando eu olho, irmão, ele está chegando assim, na porta do apartamento, com um monte de caixa, assim, né? Daí chegou no sofá, falou assim, olha o que Deus mandou para vocês. Eu falei, o que Deus mandou aí? Olha o que Deus mandou para vocês. Quando eu olho aquele monte de caixa assim, eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Daí ele pegou assim, irmão, eu me lembro, naquele tempo tinha aqueles bichinhos de pelúcia da Coreia, que surgiu, que era fofinho, né? Pegou aquele bichinho de pelúcia assim, né? Falou, ó, Tati, isso aqui é para você. Eu me lembro que a Tati pegou o bichinho de pelúcia, eu fiz assim, o Filipinho, irmão. Na porta do quarto, olhando assim, né? Daí falou, Felipe, olha que Deus mandou para você aqui, um Pegasus. Eram aqueles carrinhos, né? Uns carrinhos que tinha, que era o quê? Controle remoto, aqueles controles remotos. Felipe logo já pegou aquilo e foi brincar com aquele negócio todo, né? Helena Maria, olhando. Eu falei, pô, será que não tem nada para mim? Só está mandando para todo mundo. Será que não tem nada para mim? Da Helena Maria já chega junto assim, né? De repente ele fala assim, olha, trouxe isso aqui, ó. Isso aqui é para você. Pegou assim uma caixa, irmão, grandona, não sei nem como subiu com aquilo. Era um forno. Um forno, naquele tempo estava na moda, uns fornos aí, daí deu o forno para minha esposa, assim, ele deu outro pacotes assim, ó, isso aqui também é para você. Daí ela abriu assim, era uma coxa, aqueles belenguendem, tudo aquele negócio que mulher sabe, aquelas coxas bonitas assim, ela já abriu, e eu fiquei olhando assim, eu falei, e eu? Daí tinha uma caixa assim, né? Daí falou assim, ó, isso aqui é teu. Eu logo ia abrir, né? Quando eu abri assim, era um toca-fita de carro, irmão. Toca-fita de carro. Eu falei assim, oh, glória a Deus. Mas não tinha carro. Toca-fita de carro, irmão. Daí eu falei, glória a Deus. Toca-fita, legal, meu. Ele falou, não se preocupa que o carro está chegando por aí. Olha, daí, irmão, eu fiquei todo feliz, né? Daí ele falou, eu tenho que ir, eu tenho que subir e tal, tenho que ir para São Paulo. Daí eu falei assim, poxa, então vamos orar. Irmão, daí tu sabe como foi aquela oração fervorosa, né? Depois de uma dessas, né? Fiz aquela oração fervorosa pela vida dele, aquele negócio todo, impus a mão sobre a cabeça dele, aquele negócio todo, ele chorou e aquela glória tal. Daí ele falou, paz, pastor. Daí desceu as escadas, tal. Eu me lembro que quando ele ia descer as escadas, ele falou, Felipe, espera aí, eu queria ir no banheiro. Eu falei, Felipe, leva ele no banheiro, Felipe. Daí o Felipe leva ele no banheiro, tal. Demora um pouquinho, daí ele sai, paz, pastor. Daí desce as escadas, eu chego na janela, porque a janela via lá fora. Eu fiz assim, tchau, ele tchau. Ele entrou no carro, foi embora. Daí eu estou sentado no sofá, olhando o meu toca-fita.
Daí o Felipe chega assim e fala assim: pai, ele colocou um negócio lá perto do bidê, disse que quando ele fosse embora era para dar para o senhor. Eu falei: filho, deve ser um cartão de Natal. Pega lá, filho. Vai lá, Felipe, pega lá. Daí o Felipe vai, irmão. Quando o Felipe vem, era um envelope assim. De fato, tinha um cartão de Natal ali dentro. Daí eu pego o bichinho, ponho aqui, rasgo. Quase que eu rasgo a bênção, irmão, do Todo-Poderoso. Quando eu rasgo o envelope assim, irmão, tinha um cartão de Natal. Quando eu olho assim, um cheque. Quando eu olho o cheque, irmão, olha o que Deus faz, irmão. Ele não sabia que eu precisava tirar meu livro da gráfica. Quando ele pega o cheque, que eu pego o cheque assim que eu olho, o mesmo valor que eu precisava para tirar o meu livro da gráfica, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você: não se preocupe. Você é um servo de Deus. Você é uma pessoa que pertence ao Senhor. A gente olha para esses homens que foram heróis, campeões, mas nós não somos diferentes. Nós temos os nossos erros como eles tinham os erros deles. Nós somos imperfeitos como eles eram também imperfeitos. Irmãos, mas não se esqueça que nós somos filhos de Deus. Abraão era conhecido como amigo de Deus. Nós somos conhecidos como filhos de Deus. Nós somos filhos. Ele é o nosso pai. Ele é o pai amigo. É Ele que cuida de nós. Quando você deita para dormir, Ele fica ali, querido, velando por você enquanto você dorme. Quantas vezes o diabo quer acabar com você, mas ele é também o teu escudo. Ele é o teu escudo, o teu defensor. Ele defende você. Então só nos resta glorificar e exaltar o Senhor, irmão. Aleluia. Dá uma tocada aqui. Cadê o meu tecladista aqui? O meu tecladista aqui. Olha, Deus, Ele ama você. Ele quer fazer uma obra poderosa na sua vida. Hoje, Deus vai prover aquilo que você precisa. Você não entendeu? Não, levanta a tua mão para o céu. Não, você não entendeu. Quando sai daqui, segure, irmão, que é profético. Hoje, Deus vai prover aquilo que você precisa. Segura! Hoje o meu milagre vai